Olá pessoal, hoje eu tenho como convidado um colega da minha área. O Dr. Pedro Pinho é radio-oncologista do Grupo Oncologia DOR, no Rio de Janeiro. E a minha primeira pergunta para o Dr. Pedro é: Pedro, você pode explicar para a gente o que é radioterapia? Lisa, radioterapia é uma especialidade médica que a gente usa radiação ionizante com a intenção de inibir ou destruir células anormais que formam um tumor. Então, de uma forma bem simples, para que todo mundo entenda, a gente usa um raio-x, igualzinho o raio-x que a gente faz quando está com uma suspeita de pneumonia, só que com uma energia mais elevada, direciona esse raio-x para a região que a gente quer tratar, e o raio-x ali atravessando, ele é capaz de destruir o DNA daquela célula tumoral e com isso o tumor morre. A minha segunda pergunta para o Dr. Pedro é: Pedro, você pode explicar qual é o papel do radio-oncologista? Vamos lá, Lisa. O nosso papel é extenso ao longo do tratamento todo, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma consulta inicial. Muitas vezes esse paciente vem encaminhado ou do oncologista ou do cirurgião, chegam para a nossa avaliação. A primeira coisa que a gente tem que entender é se esse paciente de fato tem uma indicação de ser submetido a um tratamento com radioterapia. Uma vez definida a indicação do tratamento, a gente encaminha o paciente para ser realizada uma tomografia de planejamento, porque é nessa tomografia em que a gente consegue separar a área que a gente quer tratar da região que a gente não quer tratar. A gente faz isso através de um delineamento, de um desenho. Depois desse processo, o planejamento vai para um físico médico e o físico vai entender e explicar para o aparelho como é que o aparelho vai girar ao redor dele para achar a melhor distribuição para que a gente consiga irradiar a área que a gente pretende irradiar e diminuir dose nas regiões que a gente não quer que receba doses altas. A partir desse momento, o paciente está pronto para iniciar o tratamento e aí a gente começa o tratamento dele. É importante entender que ao longo de todo o tratamento, como o paciente pode apresentar alguns efeitos colaterais, é de fundamental importância que nós, radio-oncologistas, mantenhamos uma consulta de rotina com ele, que é o que a gente chama de consulta de revisão. De uma forma geral, a gente faz essa consulta de pelo menos uma vez por semana e é nessa consulta que a gente vai conversando, tirando dúvidas e entendendo quais são os efeitos colaterais do paciente. Então, aqueles efeitos agudos, que são aqueles efeitos apresentados durante a rádio, a gente vai entendendo e conhecendo eles ao longo do tratamento e, se for necessário, a gente vai entrar com algum tipo de intervenção, seja prescrevendo um creme, um remédio, alguma coisa para amenizar esses sintomas. Importante salientar que a gente também tem um papel importante após a alta do paciente. Muita gente acha que o nosso papel termina quando o paciente terminou o tratamento e a gente reencaminha para o médico que o encaminhou, mas na verdade a gente tem que lembrar que existem efeitos tardios da radioterapia, são aqueles efeitos que podem acontecer após o término do tratamento. Então, a gente precisa manter uma rotina de acompanhamento após o tratamento, seja de 2 em 2 ou 3 em 3 meses. Essa questão de período varia muito de médico para médico, mas a gente tem que ver quais são os efeitos tardios que o paciente pode ter ou não e também para fazer uma avaliação do resultado do nosso tratamento. Então, essa consulta de rotina após o término do tratamento também é bastante importante. Uma outra dúvida muito grande, muito frequente no consultório, os pacientes sempre perguntam: como é que a radioterapia consegue atingir a célula tumoral e não machucar, não danificar a célula normal, Pedro? Essa pergunta é muito boa, acho que é a pergunta que eu mais ouço no consultório. Assim, como é que vocês conseguem fazer com que a radiação destrua o tumor, mas não destrua a célula normal que está logo do lado do tumor? Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, foi o que eu acabei de falar, é que assim, existe um planejamento para que isso ocorra. Essa tomografia de planejamento e o planejamento feito pelos físicos já faz com que a gente faça doses diferentes no tumor e doses um pouco mais baixas nas células que não deveriam receber uma dose tão alta. E o que a gente precisa entender é que existe uma organização celular diferente. Então, as células normais, as células sadias, elas têm uma organização celular que difere da célula tumoral. Isso significa que o dano que o raio-x causa na célula tumoral, ele acaba sendo maior do que o dano que causa nas células sadias. E o principal ponto é que existe uma capacidade de reparo dessas células sadias. O que isso significa? Que eu posso irradiar uma célula sadia, mas por a sua capacidade celular de reparo ser diferente da célula tumoral, ela com o tempo consegue fazer um reparo desse dano, ou seja, a célula consegue se regenerar, coisa que a célula tumoral não tem essa capacidade.
Então, conforme vai passando o tratamento, a gente consegue, pelo fracionamento, e esse é um dos motivos pelo qual a gente fraciona os nossos tratamentos de radioterapia, a gente consegue fazer com que a célula sadia, por a sua organização celular, consiga se regenerar e a célula tumoral não tem essa capacidade de regeneração. Então, dano atrás de dano ao longo do tratamento, pela falta de capacidade de regeneração, a tendência é que a célula tumoral morra e a célula sadia se recupere e fique boa. A minha última pergunta para o Pedro é uma pergunta muito frequente no nosso consultório, no nosso dia a dia. A maioria dos pacientes pergunta para a gente em quantas sessões eu vou tratar. E muitos até perguntam por que o meu colega está tratando em 5, eu vou fazer 10, o outro está fazendo 30. Como é que você explica para o paciente, Pedro, essa diferenciação, essa decisão do número de frações? Lisa, vamos lá, muito boa pergunta, porque é difícil de entender, até porque a maioria dos pacientes realmente chegam no nosso consultório já com alguma informação que pegou com um amigo ou com um vizinho, falando que ele tratou um tumor com 30 ou 35 sessões e ele sempre acha que o dele vai ser parecido. Então o que a gente precisa entender é que os tumores são diferentes, então tem tumor que precisa de uma dose mais elevada em um maior número de dias, e as pessoas também são diferentes, então não dá para a gente ficar sempre comparando. Acho que o que é importante ficar na nossa cabeça é que o número de sessões não significa que a gente está fazendo uma dose maior ou menor, nem uma dose mais ou menos eficaz. Tem muitos tratamentos, por exemplo, radiocirurgia, ou um tipo de tratamento específico que a gente faz no pulmão e no fígado, que a gente faz 3 ou 5 aplicações e a dose somada dessas 3 a 5 aplicações acaba sendo maior do que naquelas vezes que a gente faz em 30 aplicações. Então o que eu quero dizer é, a gente não tem que se prender ao número de sessões, porque isso não significa que é uma dose mais eficaz. A gente acaba selecionando qual é o tipo de tumor, se tem algum órgão de risco próximo ou não, e qual é a melhor dose, o melhor fracionamento, ou seja, qual o número de dias de tratamento que eu preciso fazer que vai se encaixar melhor para você, para o seu tumor. A gente não pode generalizar isso. Bem, ficam aqui essas informações importantes sobre o tratamento de radioterapia e para todos os pacientes e familiares de pacientes que vão fazer radioterapia, essas informações são muito valiosas. Vão fazer com que você entenda, compreenda melhor esse tratamento. Eu fico por aqui e encontro vocês na próxima. Obrigada!